Vou tentar me aproximar da lâmpada aqui. Pode ler? Pode. Na versão que eu estou usando da Bíblia, uma versão atualizada, mas dá para acompanhar aí. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. E no 7º dia, o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Maravilha. Eu estou lendo esses dias, novamente, esse livro de Êxodo. E esse texto me chamou a atenção mais uma vez. E interessante que eu já li algumas vezes esse texto, mas um fato passou despercebido das outras vezes, mas dessa vez eu não consegui parar de ler esse versículo, no versículo 17, que diz que a nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. E veio num momento muito interessante, porque eu tenho falado com Deus acerca de alguns assuntos e estou pedindo a Deus algumas respostas. E nesses momentos que eu venho falando com o Senhor, eu não obtive, né? Eu não obtive uma certa resposta, não obtive um certo sinal da parte de Deus, e isso me incomodou um pouco. Mas no Antigo Testamento nós percebemos que algumas manifestações da parte de Deus era algo altamente estrondoso, real, né? Por que não dizer que assombrava as pessoas também? Eles ficavam perplexos. E o sentimento que eles tinham é que, devido à ação de Deus ser tão forte, eles achavam que eles iriam morrer pela presença de Deus ser tão real. Meu Deus. E Deus decide chamar Moisés para o monte para revelar para Moisés algumas diretrizes. O povo tinha acabado de ter uma grande experiência, que foi a travessia do mar, e o Senhor estava agora redigindo o seu código, redigindo as suas leis, e estabelecendo um pacto com o povo, e dizendo que queria transformar o povo de Israel como uma nação eleita, como uma nação sacerdotal, uma nação onde o Senhor queria, através dessa nação, alcançar todo o continente, todo o mundo. E o povo aceitou esse compromisso com Deus. Então, a partir do que o povo aceitou, Deus disse para Moisés que gostaria que Moisés fosse ao monte. E Moisés, chegando lá no monte, o monte, ele fumegava, e a glória de Deus estava no monte, mas o que me chamou a atenção neste momento é que, apesar de ver todos esses sinais, Moisés, ele não obteve de Deus uma resposta de imediato. Ele estava ali esperando um direcionamento. O momento era que ele deveria subir. Ele subiu. Quando ele subiu, ele começou a perceber que havia uma luz muito forte. E para quem estava embaixo, olhava, parecia que era uma grande coluna de fogo.
E Moisés, olhando aquilo e na presença do Senhor, ele simplesmente esperou o direcionamento de Deus. E quanto tempo ele esperou? Ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu fico imaginando ele no monte, pensando, o que vai acontecer comigo aí? Por que o Senhor não fala nada? Por que o Senhor me daria essa ordem de estar aqui e simplesmente o Senhor não diz nada? E eu estou nesse monte há 3, 4 dias. É bem verdade, eu acredito, que devido à experiência que ele estava vivendo ali, o tempo passou ligeiro. Claro, qualquer pessoa que estivesse ali ficaria talvez muito mais tempo, mas o tempo passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 6º dia. Moisés estava lá, provavelmente em oração, em consagração. E a Bíblia diz que foi no 7º dia que o Senhor chamou Moisés. A Bíblia diz, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. E quando Moisés ele entra em uma dimensão superior, aí, meu amigo, a Bíblia diz que ele não ficou mais, nada menos do que 40 dias ali com Deus, recebendo o direcionamento de Deus. E já vi aqui que alguém entendeu, né? Como somos imediatistas. É esse sentimento mesmo. Eu fico pensando, meu querido, que nós não somos capazes de esperar. Nós não temos esse sentimento. Ainda mais que hoje as coisas se movimentam em uma velocidade muito grande, mas muito grande. E a gente acredita que Deus deve seguir com a nossa velocidade, ou seja, em nosso tempo e espaço. É como se Deus seguisse a nossa cronologia. Nós entendemos que Deus não age de acordo com a nossa cronologia. Deus está com o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo e espaço. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? A Bíblia diz aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu vou dar uma viajada aqui, vocês me perdoem. Mas eu fico imaginando Deus, ele passando em todas as esferas ao mesmo tempo. Ele é ao mesmo tempo presente, passado e futuro. Ele consegue, ao mesmo tempo, entender as coisas que vão acontecer antes que aconteçam. Ele consegue entender o que vai acontecer antes que aconteça. Então, esse é o Deus que nós servimos. Deus, ele entende tudo isso. Então, naquele momento, ele deixou Moisés no forno, esperando a hora certa, pela sua soberania, pela sua forma de trabalhar. Ele estava esperando, talvez em um momento de purificação, santificação. Eu não sei. Eu sei que o Senhor deixou Moisés esperando 7 dias. Sendo que ele já estava vivenciando algo altamente sobrenatural. E eu fico imaginando que nós também, nós podemos atingir diante de Deus uma dimensão superior. E essa dimensão superior, nós vamos conseguir alcançar em oração. Aí alguém diz assim, quanto tempo eu devo orar? Meia hora? 40 minutos? 1 hora? Quanto tempo eu devo orar? Há algumas pessoas que até, digamos assim, se sentem super fortes, porque provavelmente levam uma vida de oração. E se eu perguntar, como é que você leva uma vida de oração? Ele vai dizer, não, eu oro 1 hora por dia.
E é como se na cabeça dessa pessoa isso bastasse. Né? Eu estou orando 1 hora, eu estou orando 2 horas, e eu estou bem com Deus. E eu fico imaginando que o desejo de Deus é nos levar a um nível mais excelente. Tem uma experiência que o apóstolo Paulo viveu. E o apóstolo Paulo conta isso muito bem. Ele diz assim, olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. E eu vou contextualizar. Né? Ele diz assim, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Então, eu imagino que a revelação foi tão real, que ele não conseguiu distinguir se foi fora do corpo ou no corpo. Ele diz, eu sei que eu fui levado a um nível muito alto, eu fui ao 3º céu. E quando eu cheguei lá, eu vi coisas, aí ele dá a expressão inefáveis, coisas inefáveis. E talvez na explicação, ou ele estava escrevendo, mas alguém conversando com ele, alguém diz assim, o apóstolo, você poderia relatar para mim o que você viu, ouviu ou viveu? Aí ele diz assim, não é lícito nem contar. Aí eu fico, meu Deus, o que é que esse homem viu? O que é que ele viveu, né? E não é lícito nem contar. Né? E ele diz assim, eu não sei se no corpo, não fora do corpo, não sei, eu sei que eu vi coisas nefastas, não é lícito nem contar. Aí eu fico imaginando o nível de maturidade deste homem. Ele está contando essa experiência para justificar uma linha de raciocínio. Porque ele diz assim, para que a excelência da revelação não me deixasse soberbo, entende? Foi-me enviado um espinho na carne. Olha só. Olha o nível de maturidade que esse homem tem. E a intimidade que ele tinha com Deus era um negócio tão tremendo que ele foi orar. E a oração do apóstolo Paulo era uma oração diferente. Era uma oração de intimidade, um nível que ele sabia que Deus estava ouvindo. Ele sabia que Deus poderia atender ou não, mas ouvindo com certeza. Então ele orou uma vez e o Senhor não deu resposta. Eu acho que ele pensou, não entendo. Eu orei agora para alguém se levantar, que estava coxo, e o Senhor atendeu. Eu orei agora para que o Senhor curasse, e o Senhor curou, e eu estou orando aqui, o Senhor não orou de novo. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Então, assim, eu quero me ater aqui na excelência da revelação, que é possível a um homem como nós também desenvolvermos uma intimidade tão grande com Deus, que essa intimidade nos leva a um patamar diferente. É o que o pastor estava dizendo no instante, que foi quebrado. São processos que advêm para que essa pessoa seja, assim, levada a um nível maior. O próprio profeta Ezequiel, eu preparei outra coisa, Deus está me levando aqui. O profeta Ezequiel, ele, quando ele estava também em uma grande revelação, e muitos pregadores falam muito bem isso, a Bíblia diz que ele vê um anjo com um cordão de medir, né? Nos nossos dias seria uma trena mesmo. E quando vai medindo, ele vai entendendo que à medida que vai medindo, ele vai sendo levado entrando no rio, e essas águas vão subindo a uma maneira que quando ele se sente altamente submerso nesse rio, ele entende que ele vai descer, ele se agarra naquela vegetação que tinha ali, e aí ele entende, né? Nós, pela revelação, nós entendemos que a ideia seria justamente sair de uma dependência humana e se soltar no rio do Espírito e se deixar mesmo ser submerso para que a glória de Deus tome conta do ambiente, tome conta da minha vida, tome conta do meu ser. E eu sei que o Espírito Santo quer realizar nos nossos dias
uma experiência tal que nos leve a um nível mais profundo de intimidade com Deus, a um nível que talvez eu nunca tive, você nunca teve. Como, por exemplo, eu posso citar várias orações que mudaram a história das pessoas. Eu já falei isso algumas vezes, né? E vou dizer novamente, por exemplo, o que aconteceu com a experiência do próprio Daniel, o homem que orava. E o homem que entendia, né? Ele entendia dos manuscritos, ele entendia das leis. Provavelmente ele leu alguma vez que Salomão, quando estava orando pelo templo, ele disse algo de Deus. Ele disse: se alguém um dia, oh glória a Deus, se alguém um dia passar por alguma tribulação, algum problema, alguma luta, e simplesmente orar nesse templo, ou direcionar para esse templo, o Senhor virá. E Daniel, lá em cativeiro, ele abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Ele sabia que o templo estava lá. Ele sabia que a presença de Deus era um negócio tremendo. E ele orava nesse sentido, olhando para Jerusalém. Um homem de oração. Um homem de oração. Eu não sei o que ele orava, mas vou imaginar aqui. Talvez ele disse: Senhor, tá tudo bem, mas eu quero mais. Eu quero uma presença. Quero uma intimidade. Quero viver algo. Quero que não só eu conheça, mas as pessoas deste reino também conheçam acerca dele. Aleluia. São orações perigosas, né? São orações perigosas. Tem uma oração muito perigosa que diz assim: eu quero ser, Senhor, como um vaso novo na mão do oleiro. É uma oração tremenda essa. Mas, meu amigo, preste atenção nas coisas que você ora. Porque vai que Deus decide responder a sua oração. Como que diz assim: agora, tá do jeito que eu quero. Ele disse que quer ser um vaso, e eu sou o oleiro. E ele disse que quer ser um vaso conforme o meu desejo. Então, o que eu vou fazer? Quebrar o vaso. Não é assim? E eu não sei o que Daniel estava orando. Eu sei que alguém foi despertado para colocar o olhar nele. E era um olhar de inveja. E eu quero liberar uma palavra aqui que o Senhor ministra no meu coração. Eu não sei, mas se do nada alguém simplesmente se levanta contra você com um olhar de inveja, um olhar de perseguição, não se preocupe, porque tem o dedo de Deus nisso aí. É Deus querendo fazer alguma coisa. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Daniel. A inveja tomou conta. E tentaram pegar Daniel em uma falha. Mas como é que pega? O homem estava vigiando. Mas, quando mesmo que não tem o que pegar, vamos criar, vamos articular. Vamos propor alguma coisa que ele não consiga se sair. E nas reuniões internas, o que poderia ser algo que Daniel não poderia fugir? Olha, ele é fiel ao Deus dele. Ele é fiel à lei do Deus que ele serve. Então, o que ele faz? Bom, ele ora. Ele é um homem que não come de tudo. Né? Ele é um homem que é diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos convencer o rei, já que a gente tem um poder de influência, né, daquele que dá os conselhos. Vamos aconselhar o rei, fazer algo grande. E de que maneira a gente vai aconselhar o rei? Simples. Vamos mexer no ego do rei.
E aí a outra coisa que eu quero dizer, cuidado com o ego. O ego pode ser uma coisa maligna, uma coisa que pode derrubar. Por quê? Porque a mensagem para o rei foi: rei, gostaria de fazer algo que nunca houve aqui. O quê? Eu queria que a gente separasse pelo menos um dia. Que ninguém adorasse a um dela do seu senhor. Eu acho que o senhor é um homem de respeito. O senhor é um homem diferente. As pessoas devem seguir o senhor. O senhor é uma pessoa que se deve total respeito. Ninguém governou o mundo como o senhor. Então eu penso que nesse período ninguém deveria adorar nenhum Deus. Olha que tribulação. Mexeu com ele. Ele, opa, gostei desse negócio. É um negócio realmente diferente, né? Vão escrever isso aí nas histórias, que houve um dia que, né, eu acho que eu vou ficar famoso nos livros. O que eu tenho que fazer? Eu vou decretar, e decreto. Só que a fidelidade de um homem a Deus é algo tremendo. Eu disse isso na primeira vez que eu participei aqui. Eu disse, nós devemos obedecer a Deus ou os homens. E eu sei que Daniel continua adorando a Deus. E aí os paparazzi da época, né, não tinha smartphone, não tinha nada disso, mas conseguiu extrair provas e pegou e disse, oh, rei Daniel está lá adorando a Deus e agora ele tem que pagar. Quando o rei entendeu que é uma armadilha, o rei tentou fazer de tudo para livrar o homem, mas não conseguiu. E aí coloca Daniel lá dentro da cova. E eu lembro, não está escrito, mas imagino que provavelmente isso era resposta de oração. Por quê? Eu não sei, mas imagino que Daniel, pelos olhos da fé, orava pedindo a Deus uma experiência. Onde é que alguém poderia ter uma experiência? Dentro da cova. Porque naturalmente não seria possível alguém sobreviver. E o homem está ali dentro, junto de leões famintos. E ele simplesmente não morre. No outro dia, o rei, com a questão de fé, mesmo mínima, meio que na cabeça dele, ele diz, pode me chamar de doido, mas eu vou perguntar, Daniel, será que você está vivo? Será que poderia o Deus que você serve ser capaz, que pergunta, de lhe livrar da boca dos leões? Aí Daniel diz, estou vivo. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. E não te preocupe não, eu não tenho nada contra o senhor não tem... Tamo em paz, tamo junto. Aí vem o milagre de Deus. A partir de hoje, todos devem adorar ao Deus que Daniel serve. É por isso, quando Deus quer ser glorificado, Ele permite essas coisas. Então, são orações que nos levam a um nível mais excelente. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos, a oração, por exemplo, de Elias. Né? Está escrito muito bem no livro de 1 Reis, no capítulo 18, essa história. A Bíblia diz que quando Elias é direcionado por Deus para contar a Acabe que vai chover, não tinha, meu amigo, nem sinal de chuva. Não tinha nenhuma coisa de crente. Crente faz essas coisas. Ele chega para cá e diz, agora pega, monta no seu cavalo e vai correndo. Olha que negócio. E vai depressa, porque senão a chuva vai alcançar. Que chuva? Que chuva? Está tanto tempo sem chover, um homem diz que eu tenho que correr. Aí ele vai orar. Ele vai para o monte. Aí eu fico olhando a oração do homem. Ele
se prostra perante Deus e coloca a cabeça entre os joelhos, de maneira que a cabeça fica ali perto do chão. Tem gente que está entendendo esse tipo de oração. E ora uma vez. E quando ele termina de orar, ele chama o seu moço e diz assim: tem como tu fazer um favor para mim? Vá lá perto, olha em direção ao mar. E diz o que você vê. Aí o outro volta com a resposta: não vejo nada. Aí ele ora de novo. Ele ora de novo. Está entendendo? Que nós não podemos ser imediatistas. Nós temos que orar mais de uma vez, orar ao tempo que for necessário. E eu vou dizer mais, não é uma oração de qualquer maneira. O próprio Jesus ensinou isso. Nós devemos pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Agora tem outro detalhe. O apóstolo Paulo, ensinando a Tiago, ele diz assim, agora tem um detalhe. Às vezes, e por que não dizer, na maioria das vezes, nós oramos tanto, mas não recebemos. E o próprio apóstolo, ele explica porque ele diz, porque pedis mal. Vocês pedem para os vossos próprios deleites. Uau. E quando é que nós pedimos mal para os nossos próprios deleites? Eu acredito que é quando nós fazemos uma oração muito egoísta, muito pensando em mim, em mim, somente usufruir algo para mim. Mas quando nós oramos pensando no próximo, num bem comum, né, no reino de Deus, essa é uma oração que provavelmente Deus atende. Por quê? Porque é algo em sincronia. Porque o Espírito Santo nos ensina a orar. E está escrito que Deus opera em nós tanto o querer como efetuar. É um mistério isso. O próprio Deus vai ministrando em nosso coração os seus desejos. E nós vamos entendendo o desejo de Deus e nós vamos orando nesse sentido. E Deus vai operando. E Deus vai agindo. Eu só sei que Elias ora uma vez, ora duas vezes. Aí na última vez que ele ora. Aí vem o servo dele assim, olhar, apareceu uma coisa. O que é? Parece uma nuvem. Agora uma nuvem pequena, uma nuvem de uma mão de um homem. E ali ele entendeu. Ele entendeu que aquilo é um sinal de Deus. E não demorou muito, aquela nuvem se espalhou e fechou o céu e veio uma grande chuva. E eu tenho uma certeza que Deus tem chuva de bênçãos para derramar nos corações daqueles que me ouvem nessa noite. Maravilha! Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, atende quando nós derramamos a nossa vida no altar. Deus entende o nosso desejo de subir o monte. Então, suba o monte e fique lá o tempo que for necessário. Fique lá um dia, 2 dias, 3 dias. Não saia do lugar aonde Deus está mandando você. Ore mesmo, porque Deus tem intimidade. Agora, tem coisas que acontecem, né? A Bíblia diz que quando Ezequiel teve uma grande visão, né? E ele viu a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele caiu. Eu entendo que ele caiu desmaiado, como morto. E aí o Espírito entrou nele. E ele se colocou de pé. E aí Deus começou a trazer revelações muito grandes para ele. Eu fico, pastor Elton, refletindo no que aconteceu na vida do profeta Elias. Né? E eu fico também refletindo no que aconteceu na vida do profeta Isaías. Porque
Por que será que Deus simplesmente coloca Isaías numa circunstância onde Deus vem com tenaz e purifica os seus lábios? Por que será que Deus simplesmente daria uma visão daquela para ele? Né? Uma visão de ver o ângulo, querubins, serafins e asas e tal, e aquela. Por quê? Para nada? Né? Tem uma pessoa que disse que teve uma revelação. Né? E aí a revelação veio me contar a experiência. Aí qual é a experiência? Eu tive uma revelação. Qual foi? Deus me revelou que fulano de tal é orgulhoso. Eu disse que foi. Aí eu pergunto, por que será que Deus simplesmente revelaria para você que fulano de tal é orgulhoso? Sabe? É aquela ideia. Não entende que Deus faz tudo com propósito. É para corrigir, é para exortar, né? É para consolar, é para quê? É para simplesmente eu saber da vida dos outros? Então, nós temos que entender que nossa vida com Deus não é simplesmente para eu mostrar para o mundo que eu sou crente, que eu sou forte, que eu sou super, né? Que eu vou e que aconteça, que Deus me usa. Não é. É porque Deus quer sim lhe usar para que o nome dele seja glorificado. Deus quer lhe usar para que o reino dele cresça. É por isso que João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Deus tem propósito em todas as coisas. Diz a pastora Leliane. Glória a Jesus. E com essas palavras eu quero declarar, quero ministrar aos corações que sim, o Senhor está nos convidando a viver uma experiência sobrenatural com Ele. Deus sim quer nos levar a um monte, né, um monte de adoração, um momento onde o Senhor vai derramar sobre nós uma experiência maior. Aleluia. Agora, te prepara, porque as experiências que Deus dá nem sempre é um mar de rosas, né? Nem sempre é um mar de rosas. Muitas das experiências de Deus para nós têm um fator doloroso, né? Um fator de preparo espiritual e aquilo que o pastor disse, quebrado, né? E geralmente esse processo dói. Que Deus abençoe, né? Que Deus ministre melhor esta palavra em cada coração. Que o Espírito Santo explique melhor esta palavra em cada coração. Eu não sei, né, o que vocês estão vivendo ou passando, mas que o Espírito Santo esteja direcionando esta palavra de uma forma mais surpreendente no nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Não, meu filho, nós vamos continuar. Nada, você tem que continuar. Ainda bem que essa possibilidade de abaixa só um pouquinho seu volume para mim falar. Tenta abaixar aí. Isso não consegue. Será que ele saiu, Frei? Pronto. Tá me ouvindo? Muito bem. Ah, então agora ficou top. Não tem reverberação. Ficou ótimo. Ó, você não tem ideia do quanto Deus está te usando. Você não tem ideia. Ainda bem que você não sabe, para você não perder essa característica linda da sua humildade. Ó, quando Jacó diz assim, eu não saio daqui enquanto não me abençoares, ele está chamando a ter uma experiência com Deus. Né? E o que ele está pedindo, ele consegue receber. Ele foi abençoado. Porém, no processo, houve um preço, uma experiência, que foi ser ferido. Ser ferido. E essa ferida, ela constitui-se um teste
para as pessoas que querem ter experiência com Deus. Vamos para outro lugar. A mulher sirofenícia, ela quer ter uma experiência de milagre na casa dela. Ela quer a filha sendo curada. E ela vai e pede a Jesus que cure. O final da história a gente sabe, ela recebeu. Ela teve essa experiência. Mas no meio do processo, ela teve uma palavra de humilhação que constituiu-se um teste para ela, para ver se entre o querer uma experiência e suportar uma ferida, uma pressão, uma humilhação, essa pessoa teria tanta convicção a ponto de suplantar o quê? Após você começar a orar, após você começar a pedir, primeiro as coisas pioram e depois elas melhoram. E por conta disso, a expectativa humana de pedir e de ver as coisas respondidas são frustradas nesse processo, aonde a gente para de ter uma fé superficial e só a fé produzida pelo Espírito, pode nos ajudar a fazer o quê? A não ver o que pedimos, ver as coisas até piorando, certo? E continuar crendo, insistindo, para que nessa insistência a gente demonstre que tem fé. Nessa perseverança, a gente demonstre que acreditamos no impossível, que acreditamos no poder de Deus. Então, todo intercessor, todo homem de oração, toda mulher de oração, que ao começar a se envolver com as coisas espirituais, vão ser surpreendidos com uma contrariedade, com uma questão que vai bagunçar o nosso entendimento, porque as coisas não vão melhorar inicialmente, elas vão piorar inicialmente, podendo sair da situação difícil para uma situação impossível, e depois que a situação ficou impossível, então chegou a hora de Deus se levantar para agir. E aí ele vem e nos surpreende. Você estava pregando, meu amigo, e a minha vontade é de saltar. Foram duas referências que você citou aí, que estavam aqui no meu scriptzinho e eu não falei, né? Eu falei, eu vi aí. Eu li hoje à tarde essas mesmas duas referências, tanto de Jacó como da mulher sirofenícia, as mesmas. Entrega, né? Tudo, profeta. E eu simplesmente não falei isso, né? Mas eu acho muito, muito assim, chocante. E eu quero falar da perspectiva dos que ouvem, né? Das pessoas que são os coadjuvantes, telespectadores, pessoas que estavam ali vendo aqui. Como eles interpretaram essa cena, né? Como é que pode Jesus pregando tanto amor, pregando tanta misericórdia, pregando que há um reino, pregando justamente indo de encontro às inverdades pregadas pelos fariseus, né? O Senhor batendo de frente na hipocrisia deles. E aí Jesus se depara com uma mulher que estava chorando, que estava altamente desesperada, e quando ela pede uma ajuda ao mestre, o Senhor olha para ela e diz assim: não é lícito, né, tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, assim, para muitos, para mim, se eu tivesse lá, eu digo: ué, por que Jesus está tratando essa mulher assim? Por que Jesus está falando isso? Que Jesus é esse? Né? Não entendo. E aí o Senhor, ele destrói com aquela mulher. E a mulher traz uma lição de humildade. Aí é onde eu acredito que a gente deve prestar atenção nas coisas nos vários ângulos possíveis. Eu não quero vender aqui a ideia que a mulher é humilde, não. Eu quero vender a ideia que a mulher aprender a ser humilde ali. Né? Eu acredito que Deus estava justamente promovendo isso nela. Porque naquela hora
quebrou com ela. Então, eu não sei como ela era, mas na hora ela diz, Senhor, mas até mesmo, né, os cães comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Então é isso, parece que a mulher, Jesus não ia fazer isso por acaso, né? Tem coisas que surpreendem, né, a gente. E assim, Jesus ele está com um passo à frente de tudo, ele está vendo o coração da mulher. Ele está entendendo o que está acontecendo ali. Então, é por isso que a gente julga tudo errado às vezes, porque Deus ele julga certo. Porque o olhar de Deus é penetrante. Ele precisava fazer isso com ela. E é importante salientar que o objetivo maior de Deus é a cura. É a cura. Por exemplo, a gente imagina que a maior necessidade daquela mulher era a cura da filha, ou do filho, não me lembro bem, mas para Jesus ali, a maior necessidade também era curar aquela mulher. Né? Por isso que o Senhor sempre fala, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu não canso de dizer. Outra passagem também, pastor Elton, que me faz refletir, é Jesus dentro da casa, né? Pregando, a casa cheia de gente. Eu conto as histórias tudo assim, né? Ô, Jesus, tem misericórdia. Né? A forma que Deus te usa é lindo, meu filho. Jesus está dentro da casa. Não imite ninguém. Seja você sempre. A casa está cheia de gente. Jesus está ali pregando, o povo está babando, né? Ouvindo os ensinos de Jesus. Tem gente do lado de fora querendo entrar e não consegue. Né? Eu costumo dizer que é como se eu estivesse lá ouvindo isso, né? Gente querendo entrar e não consegue. E aí tem um homem lá, paralítico, né? E aí vamos bolar um plano. De que maneira a gente pode levar este paralítico até Jesus? Porque quando a pessoa tem a oportunidade de ter um cantinho para ver Jesus, não vai abrir mão. As pessoas sempre vai colocar a sua necessidade em cima maior do que a dos outros. Alguém deve ter cutucado aí dizendo assim, ô meu amigo, tu pode ceder o seu lugar porque ele é paralítico, você tem perna, né? Você tem braço, né, meu amigo? Minha vez é aqui. Eu estou ouvindo Jesus. Eu não vou largar Jesus, não. Eu não vou deixar. Mas ele é paralítico. Não, meu amigo. Infelizmente, eu quero lhe dizer que Deus tem misericórdia de você. Mas eu estou aqui na minha bênção. Cheguei primeiro. Então, eu cheguei primeiro. Então, como é que eu vou fazer para chegar até Jesus? Então, tem momentos que é importante se ousar, né? Se ousar. Não estou pregando aqui a ideia das pessoas ir contra as leis, contra o sistema, né? Não estou pregando a ideia das pessoas... Anarquia. Hã? Anarquia, né? Não é anarquia. Não é isso. Mas uma coisa, assim, tem hora que Deus dá direcionamento para a gente de negócio diferente. E quando Deus dá esse direcionamento, Ele garante. Então, se sentiu no coração uma coisa que ferve, meu amigo. Então, os 4 amigos ali conversando, rapaz, eu tive uma ideia. Bora subir no telhado. A gente tira a telha, a taipa, não sei que tipo de cobertura era aquela, mas tira a cobertura e desce o homem com cordas, na presença do mestre. Aí eu imagino que tem ali todo tipo de pensamento. Mas como é que a gente vai subir? Rapaz, o homem é pesado. E se o homem cair? E se, né, tal, tudo ali pensando, Jesus está pregando. Aí eu digo para você, tu acha que Jesus não estava vendo tudo isso? Lá de dentro, Jesus estava sonando tudo aquilo. É isso que eu acho. Jesus podia levantar, ir até o homem. Podia ou não podia? Podia. Ele poderia ir lá e dizer, pera aí rapidinho, porque, meu amigo, quando o cego Bartimeu, ele estava gritando, ninguém veio me dizer
que aquele homem tinha um gogó poderoso. Um gogó tal, que poderia a voz dele passar pela multidão que estava eufórica, todo mundo falando alguma coisa. A voz dele fosse maior do que essas todas na multidão, ao ponto de Jesus ouvir, eu duvido. O ouvido de Jesus é diferente, meu. Ele ouvia individualmente as pessoas. Tava gente gritando. Você acha que só Bartimeu estava, Jesus tem misericórdia de mim? Tava todo mundo, meu amigo, dizendo, me tem misericórdia, me cura, me guarda, me leva, e não sei o quê, me planta de bananeira. Para mim tá todo mundo gritando. Mas Jesus ouviu Bartimeu, porque o ouvido dele é diferente. O ouvido de Jesus vai de acordo com o coração e a intenção da pessoa. Jesus fala assim, ó, tem um homem gritando, né? É igual Jesus falando, né? Alguém me tocou, né? É a mesma coisa. Alguém me tocou. Espera aí, Senhor, me explica esse negócio direito. Todo mundo me aperta, é a mesma coisa. Jesus faz assim, tem uma pessoa me gritando. Eu acho que alguém diz assim, como? Tá brincando. Tá todo mundo gritando. Não, mas esse é diferente. Ele tá o galo, ele é um cego. Vai lá e chama. Aí alguém chega assim, ei, não temas, né? Crê somente, né? Vai lá, o mestre te chama. É a mesma coisa, a mesma coisa. Então Deus, ele sabia, ele poderia também dar uma ordem. Ele diz assim, Pedro, você que está aí perto de mim, tu vai lá fora e traz um paralítico, traz aqui para mim. Poderia? Poderia. Mas Jesus não faz essas coisas. Jesus continua o seu sermão. Jesus continua falando. E enquanto isso, o pau está quebrando lá fora. O povo, os homens estavam tentando. Eu sei, mano, que deve ter sido um trabalho tão grande. Né? Os homens amarram, testa se está certo, testa se o homem, porque é a vida, né? É melhor ele vivo, aleijado vivo, do que morto. Então vamos fazer um negócio. Eles, eu acho que feriram todas as normas de segurança da época. Aí é o engenheiro falando, né? Ele feriu todas as normas de segurança, né? E aí vamos pegar o homem, vamos puxar o homem. E a sincronia? No 3, né? Puxando. Porque se um não puxa, inclina. Então bota o homem no telhado. E como é que ele sabia que aquele telhado ia suportar? E agora eles tiram. Só um segundo. A live vai cair agora, porque deu 1 hora. E 5 segundos, voltamos todo mundo junto, viu? 5 segundos, viu? Volta aí, já. 1, 2, 3 e vamos. Volta aí, todo mundo. Maravilhoso. Mensagem, continue. Ficou mais escuro? Ficou mais claro. Ficou? Pronto. Repare, eu estava dizendo o seguinte, que a sincronia, né, dos homens subir, né, naquele telhado. Aí eu fico imaginando o seguinte, vamos tirar a cobertura da casa. Vocês não acham que as pessoas que estavam dentro da casa, vendo aquele cenário, não devem estar incomodados? O telhado vai cair, nós vamos morrer, Jesus, o Senhor não faz nada. E eu acredito que Jesus, calmo, sereno. Por quê? Meu amigo, Jesus conhecia tudo que estava acontecendo, né? Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo ali, então ele não perde o controle. Eu acredito que ele continuou com o seu sermão, como os pregadores da época fazem, né? Olha para mim. Olha para mim. Eu acredito que Jesus ali pregando, tomando conta da cena, aí o homem vai, tira o telhado da casa e desce o homem na corda. Uau. O homem para na frente de Jesus. Muita ousadia, né? Mas eu dei esse rodeio todo para dizer o seguinte. A resposta de Jesus foi altamente surpreendente. Porque Jesus olha para o homem, olha para a cena toda, sabia o que ele queria. Jesus sabia o que os amigos dele queriam, e a resposta de Jesus foi:
filho, os teus pecados estão perdoados. Eu acho que até um homem ficou pensativo nisso. Acho que ele pensou, graças a Deus, mas eu vim aqui para ser curado. Eu vim aqui para ser curado, entendeu? Eu vim aqui para andar, entende? Então Jesus diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí, as pessoas que estavam ali dentro, né, que provavelmente não estava deixando o paralítico entrar, essas pessoas dizem assim, mas quem é isso que pode perdoar pecado? Quem é isso? Aí Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, né? Porque o que é mais fácil dizer? Filho, levanta-te e anda. Ou seja, Jesus sabia que a maior doença que aquele homem tinha era na alma. Era isso que Jesus queria fazer. Então, assim, tudo isso eu estou dizendo para explicar que o Senhor Jesus, ele nunca perde o controle. Então, às vezes, quando nós passamos por determinadas situações, mesmo que dolorosas, que é o contexto que nós estamos falando, o Senhor, ele está a par de tudo, ele está no controle de tudo, ele tem domínio de tudo, né? Ele tem domínio da situação. E a mesma sorte, né, como você mesmo citou o exemplo de Jacó. Jacó, eu não entendo muito bem essa dimensão. Porque a Bíblia dá a entender que ele lutou fisicamente com Deus. Ele lutou com Deus, ele agarrou o anjo, ele não soltou, entende? E a Bíblia diz que ele estava conseguindo. Ele estava conseguindo. A força dele fez com que ele não soltasse. A determinação dele, o desespero dele, ele não soltou o anjo. Foi necessário o Senhor tocar numa articulação na coxa, né? Uma articulação para que ele mancasse ali aí eu acho que na dor ele soltou. E o Senhor mudou, por causa deste embate, toda a vida de Jacó com a mudança do seu nome, né? Do seu nome, que quer dizer com toda a sua personalidade. Então, ali foi uma mudança de personalidade, ali foi uma mudança de caráter, ali foi uma mudança total na vida de Jacó, que se tornou Israel. E observe, quando ele saiu dali, ele já encarou digamos assim, conflito com Esaú de uma forma totalmente diferente. Com muita humildade, né? Com muita retidão, com muito reconhecimento. Ele simplesmente se prostrou aos pés do seu irmão. Antigamente queria roubar o irmão, agora ele se prostra pelo irmão, né? E choram, e se abraçam, e choram. Glória a Jesus. Chefe, é coisa linda. Se deixar, a gente fica aqui o tempo todo. Silon, que palavra abençoada. Que revelação. Deixa eu lhe dizer. Eu preciso que você faça uma oração. Abaixa o volume de novo. Vou abaixar aqui, peraí. Eu preciso que você faça uma oração. É muito forte isso. Olha, preciso que você... Melhorou. Preciso que você faça uma oração, mas deixa eu falar aqui, ó. Primeiro, eu e você tem que baixar as orelhas, porque a nossa irmã, a Miraci, está aqui na live. Então, vamos parar aqui, que a nossa irmã Miraci está na live, nossa professora, nossa mestre, entendeu? Está na live. Um beijo, irmã Miraci. Eu quero te ouvir, quero te ver também, se você me der essa oportunidade, viu?
Peu também, né? Quero mandar aqui minha saudação para o Peu, seu cunhado. Chefe, eu vou te revelar isso. Nós temos uma grande equipe de oração. Uma equipe de irmãos que se levantaram para orar nesse tempo. E exatamente nesses últimos dias, e hoje é um dia deles, alguns deles estão recebendo pancada violenta. Entendeu? Pancada violenta. E pensa que essa palavra é capaz até de acharem que eu combinei com você, de você falar isso. Entendeu? Então, a revelação foi lhe dada, e eu creio que a sua oração vai socorrer nossos intercessores. Vai interceder, vai socorrer algumas pessoas que estão vivendo exatamente isso. Se envolveram na experiência com Deus, de orar, de pegar a causa da igreja, de pegar a causa de gente que está passando por dificuldade, até a minha causa, né? Até a minha causa. Pegar a minha causa para colocar diante de Deus e orar, né? Então o adversário, ó, pá, entendeu? E esta palavra, você não tem noção de como ela é extremamente confortante e revigorante para todos nós. Para todos nós. Por isso eu vou pedir para você fazer essa oração. Viu? Aí tem pessoas aí também pedindo, ó, Paty, pedindo oração aí para, né, para orar. Então, preste atenção. Eu quero finalizar contigo, mas eu preciso que você ore por essas pessoas que pediram ter experiência com Deus. Por essas pessoas que, como você pregou, pediram, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, sabe, isso tem sido o pedido de muita gente na igreja, até por influência nossa, como pastores aqui da igreja, que todos... A gente direciona as pessoas a viver aquilo que a gente viveu no tempo da nossa... Não, tempo não, nós somos jovens, mas no tempo que a gente era um pouco mais jovens, que a gente dizia, Deus, a gente quer viver, sabe, aquelas experiências, sabe, de ficar no chão, que nem a gente ficava ali, sabe, chorando, babando, e Deus batizando a gente com o Espírito Santo, né? Eu já contei aqui para os irmãos como é que você foi batizado com o Espírito Santo, seu primo também. Viu? Coisas doidas, extraordinárias que a gente viveu, coisas... Eu não falo nem avivamento, eu falo uma visitação assim que Deus fez e que já revolucionou a nossa vida. E muitos irmãos estão pedindo isso em oração, entendeu? E eu não acho que eles estão errados. Talvez eles não estejam conscientes do processo, como você pregou. Não estão conscientes do processo, mas esse é o pedido. E eu e os pastores da igreja, o pastor Vitor, o pastor Bruno, e a pastora Leiliane, nós não ensinamos o povo para você não ter problema, é melhor você nem pedir experiência com Deus. Nada disso. A gente só ensina as pessoas da igreja, a serem ousadas, entendeu? E a se preparar para o que vai ser necessário para alcançar a experiência com Deus. Então, essa revelação sua vem como uma luva para muita gente da igreja e preparando esses novos irmãos que também estão entrando na igreja para se desafiarem. Dizer assim, ó, eu quero viver o sobrenatural. Entendeu? Ao custo de tomar uma espadada, né? Igual Jacó, ao custo de eu ter uma humilhação igual a mulher sirofenícia, né? Ao custo, né, de ter que orar mais de um dia, 6 dias, 40 dias, né? Ficar ali, sabe, com expectativa de chuva, mas não tem nuvem nenhuma, entendeu? Então, nós queremos viver isso. Ninguém quer ser crente, cristão, protestante e pentecostal para viver uma vida monótona, uma vida sem emoções espirituais. Não, entendeu? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus e, por isso, precisamos de ser instruídos de que isto não virá tão de graça assim, né? E precisamos de fé para quando as coisas piorarem, né? Ou quando as coisas se mostrarem contrárias, a gente persevere, não desista de orar, não desista de perseverar, né? Quem começa a estudar a Bíblia recebe motivos para se desanimar. Quem começa a orar recebe motivos para desanimar. Quem começa a contribuir na igreja recebe motivos para parar. E aí o que nós entendemos é que as coisas espirituais é assim, quando você entra no caminho certo, os obstáculos virão para te fazer parar.
E esses obstáculos não é para você parar, é para você romper, porque o melhor virá depois, né? Porque a resposta virá depois. Por isso eu vou te pedir que você faça essa oração, porque você está com esta unção. Ô, Cylon, você está com a unção. A unção está sobre ti. A palavra está sobre ti. E se eu orar agora, por isso não vai ter esse efeito. Apesar de eu ter autoridade como pastor, mas nesse momento o poder foi lhe dado, a graça e a unção foi lhe dada. Por isso que eu te peço para você orar. Viu? Não é uma questão litúrgica e nem educada, não é litúrgica e nem educada, é profético, é reconhecimento disso, tá bom? E todos que estão aí da igreja, estenda as suas mãos para receber uma força de Deus para vencer esse processo que você está vivendo, como eu também, todos nós no Brasil, no mundo, estamos vivendo esses processos difíceis em várias áreas diferentes. E nós vamos vencer. Tem pessoas que já têm parentes que foram diagnosticados como positivos, sabe? Para o coronavírus. Tem pessoas que estão com suspeitas, né? E isso não é nenhuma surpresa. Isso estava já escrito que iria cada vez se aproximar mais de nós. Mas nossa vida está na mão de Deus, entendeu? E Deus não é Deus de dar livramento só fora da cova dos leões. Ele dá livramento dentro da cova dos leões. Ele não dá só livramento fora da fornalha. Ele, às vezes, gosta de jogar lá dentro para dizer, deixa eu deixar o negócio ficar bem difícil, porque aí eu vou ser mais glorificado ainda. Né? Então, quem está aqui agora nessa live está precisando agora, né, além dessa palavra, mas agora dessa, sabe, de você fechar agora com essa oração, que é o que nós vamos receber. E eu também quero receber. Minha família está aqui, ó, tudo do meu lado aqui, aguardando essa oração para fechar, em nome de Jesus, esta revelação de hoje. Eu posso falar algumas coisas antes de orar? Deve. Pode falar. Eu glorifico a Deus porque, assim, eu sinto que Deus tem levantado mães de oração, né? Minha mãe é uma pessoa que muito ora por mim. Inclusive, ela está aí na live, né? Minha mãe é minha fã de carteirinha. Senhor, minha santa, Deus te abençoe. E obrigado por esse presente que você nos deu. Ela acabou de falar, e eu também. Eu quero... E, assim, outras pessoas, né? Por exemplo, tia Mira, né? Tia Mira vem acompanhando a minha vida desde mais novo, né? Uma pessoa de muito respeito, muita influência, assim, da minha família, né? Tia Mira é uma benção. E tem uma pessoa, né, que é incrível. Uma vez eu estava passando por um processo muito difícil, orando e me sentindo fraco, que ainda tem isso também, né? Às vezes a gente se sente fraco. Eu vi uma postagem sua dizendo que quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte. E assim, isso é a pura verdade. Eu estava me sentindo muito fraco nesse dia, aí eu sou piolho de círculo de oração. Eu gosto de círculo de oração. Eu acho que isso mexe muito comigo. E vai eu arrastado para o círculo de oração. E quando eu cheguei lá, o círculo de oração terminou, e eu querendo que, né, uma palavra, e Deus daquele jeito. E quando termina, aí uma dessas mães de oração me chamou. E disse, meu filho, você pode ajoelhar, por favor? Aí mexeu comigo, porque ela disse assim, esta madrugada, muito eu sofri por você. Meu, né? Aquilo me deu uma alegria tão grande, eu não me senti só. Eu senti que realmente tem pessoas orando por nós. Então, assim, o trabalho de um intercessor não é fácil, né? Mas eu tenho certeza que Deus está dando graça aos seus intercessores que estão sofrendo, né? Que estão passando por dificuldades. Eu quero liberar uma palavra para todos eles e dizer assim, continue firmes, porque Deus está contigo e vai dar vitória. Mesmo que as circunstâncias agora dizem que parece que não está mexendo o céu, mas está vindo uma nuvem de Deus, nem que seja pequena como a mão de um homem, mas está vindo do céu e vai tomar o céu e vai ser chuva de bênção para esta igreja, né? Igreja Missão, é uma igreja que tem a vida de vocês aí, eu não conheço, eu quero registrar aqui o que o pastor disse, eu não conheço absolutamente nada que está acontecendo na igreja, não conheço, né? O mais próximo que eu cheguei
foi uma ajuda que eu consegui dar em relação a uma reforma, mais nada, mas eu tenho certeza que Deus está falando sim e tem resposta para o povo de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Glória. Vamos lá. Glória a Jesus. Senhor Jesus, no teu nome, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar, né? Te bem dizer. Ó Deus, eu quero glorificar o teu nome pela esta igreja, a igreja, ó Deus, que o pastor Elton está conduzindo um rebanho, igreja missão, que o Senhor continue, Senhor, abençoando esta igreja. Eu quero te apresentar nessa noite todos os intercessores, ó Deus, aqueles que estão colocando na frente. Eu sei, Senhor, que o intercessor faz um papel de escudeiro. Eram aqueles que ficavam com os escudos na frente da batalha. E eram os primeiros a levar o golpe, que eram as flechas inflamadas que vinham contra eles. Assim são os intercessores. Se colocam na frente, com os escudos na mão. E é no teu nome que eu te peço dar graça para que nenhum dos teus filhos sejam alvejados, ó Deus, sejam atingidos e venham a morrer. Protege-os, guarda-os. Ó Deus, eu te peço, guarda, Deus, todos os membros desta igreja. Guarda aqueles que nessa hora estão pedindo oração. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, age no profundo, no oculto. Eu te peço que, assim como o Senhor conhecia a vida da mulher Cirofenícia, assim como o Senhor conhecia, Deus, a vida do cego Bartimeu, assim como o Senhor conhecia também a vida daquele paralítico, o Senhor conhece a minha vida, a vida de todos que aqui estão, e eu te peço nessa hora, vem, Jesus, trazer um sinal, ó Deus, para que nós, ó Deus, tenhamos cada dia mais o conforto de que o Senhor está no controle, que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que talvez hoje não é o dia da vitória. Eu não quero aqui declarar que hoje a vida de todo mundo vai mudar. Eu não vim aqui declarar que hoje a vida das pessoas não será a mesma. Eu não vim declarar que a história vai mudar, mas eu vim declarar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor toma conta de tudo. E sim, no tempo certo, na hora certa, o Senhor mudará a história sim. No tempo certo, o Senhor mudará. Ó Deus, o cativeiro, mudará a circunstância, porque poder o Senhor tem, porque o Senhor está no controle. É o Senhor que está fazendo tudo. É o Senhor que está revelando, operando, fazendo, porque o Senhor é Deus. No nome de Jesus, eu te peço. Deus, abençoa o pastor Vitor agora. Em nome de Jesus, eu não sei o que ele está passando, mas eu te peço, dá graça ao teu filho. Não só ele, mas a família dele, o pastor Bruno. Jesus, a linha de frente desta igreja. Guarda no poder do teu nome. Guarda no poder do teu nome. E eu te peço nessa noite, levanta mais intercessores, pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão em outras cidades, pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, em vários lugares, que simplesmente recebam um despertar do Senhor, para que a partir de hoje seja mais um intercessor desta causa. Em nome de Jesus, eu te peço, entra na situação financeira da igreja. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, abre as portas de uma forma sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, venha tocar em várias pessoas, para que sintam, ó Deus, o desejo e a alegria de ser mais um mantenedor da obra, em nome de Jesus. Ó Deus, toca nos dizimistas, para que sejam fiéis. Em nome de Jesus, opera. Eu sei que o teu filho tem uma certa resistência de falar sobre esses assuntos, e ele precisa de uma intervenção que venha do Senhor. No nome de Jesus, faz isso nessa noite. No nome de Jesus.